Lula foge das perguntas de Lulinha e Marcola como o diabo foge da cruz. De forma repentina, o petista encerrou uma entrevista coletiva assim que questionado sobre o envolvimento do filho e também do ex-chefe de gabinete Marco Aurélio Santana Ribeiro com o roubo do INSS, apuração de crime de tráfico de influência e o impacto das investigações da PF na campanha à reeleição. Presidente, sobre a eleição. Presidente, estão atrapalhando a campanha, suspeita sobre o seu filho Fábio. Presidente, o senhor está decepcionado com o Marcola? Ele não respondeu nem se ele estava decepcionado com Marcola. Poxa vida, fiquei curiosa para saber se de repente o coração do presidente está um pouco decepcionado, magoado com tudo isso que está acontecendo, esse escândalo de corrupção envolvendo o filho dele e o ex-chefe de gabinete. Olha só, para reverberar então os principais fatos do dia, nós temos aqui o nosso excelente time de analistas. Eu estava só de rabo de olho vendo o nosso time no telão, já se divertindo com o Lula fugindo dos jornalistas. Vamos começar por Brasília. Dar boa tarde para ela, nossa querida, excelente Berenice Leite conosco. Bere, seja muito bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Geise, doutora Kátia Magalhães, nossa audiência querida. E é isso, né? Acabou o paz e amor. Agora ele está fugindo das perguntas mesmo e as perguntas estão encurralando o presidente. Conosco também a nossa querida doutora Kátia Magalhães. Doutora Kátia, seja muito bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Geise, Berenice, espectadores, lutando pelas nossas liberdades nesse país de autoridades fujonas. Isso. País de autoridades fujonas. Berê, comece por você, então. Presidente Lula sendo o retrato do que é a esquerda no poder, né? A democracia peronomútil, quando ele encontra com a verdadeira democracia, com a crítica, com a pergunta incômoda, a gente vê ali presidente Lula fugindo. É lamentável, né, Geise? Inclusive, acho até que os colegas jornalistas pegaram leve, né? Um deles perguntou ali se ele estava decepcionado com o Marcola. Poderiam ter feito perguntas mais inteligentes, mas não deu tempo, né? Até porque o presidente já saiu ali pela tangente, não respondeu, fingiu que não ouviu. E é sempre assim, quando se tratam de assuntos espinhosos e, de fato, essa questão do Lulinha, esses áudios, esses vazamentos, os inquéritos que investigam o suposto tráfico de influência, indícios robustos de que, de fato, ele usou da influência de ser filho do presidente da República para ganhar dinheiro, penetrando, fechando contratos aí com empresas vinculadas a ele. Agora, Geise, é importante dizer também que o presidente Lula, ele, desde esse evento aí, que foi justamente um evento do Ministério da Defesa, eles estavam ali comemorando o Dia do Soldado. Depois disso, né, essa repercussão negativa, o fato dele não ter respondido os jornalistas, aqui nos bastidores, o que eu fiquei sabendo é que os aliados de Lula já estão o aconselhando a não fazer mais isso, porque pegou mal. Então, eles cobram agora um posicionamento diferente e isso deve acontecer a partir de então, por parte do presidente Lula, para que ele tenha um posicionamento um pouco mais rígido com relação a cobrar respostas tanto do Lulinha, do filho dele, quanto do Marcola. Então, que ele tenha um posicionamento um pouco mais ali, no sentido até mesmo de ele cobrar que o Lulinha e que o Marcola se expliquem diante da justiça. Dessa forma, ele deixaria pelo menos o eleitorado que ele já tem, né, os petistas, ali seguros, porque o fato de fugir acaba trazendo aí ainda mais, né, esse clima de suspeição, esse clima de que talvez até o presidente possa ser conveniente com tudo que aconteceu e até mesmo, Geise, porque o nome do presidente Lula aparece também nessa troca de mensagens entre Roberta Luxinger e outros interlocutores que podem ter participado desses esquemas, né, que trouxeram vantagens indevidas para essas pessoas. O presidente Lula foi citado pela Roberta como alguém que ele estima muito e que ofereceu um cargo aonde ela quisesse no governo, e ela que rejeitou. E ele também aparece numa outra conversa, olha aí essas mensagens, num dia em que o governador do Maranhão, estaria aqui
em Brasília e que Lula o receberia. E nessa troca de mensagens, a Roberta cobra que o Lulinha, o filho dele, que eles almocem junto, o governador e ele, né, até para marcar presença, é mais ou menos esse o termo que ela usa, né, tem que marcar presença, tem que fazer moral. E aí, um mês depois dessa vinda de Carlos Brandão aqui para a capital federal, o Lula liberou, né, mais de 50 milhões em dinheiro para que isso fosse investido no PAC, no Programa de Aceleração ao Crescimento. Então tem que tudo isso ser investigado, Geise. E o presidente Lula, se não falar, fica pior. Tá aquela situação, né? Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Doutora Kátia Magalhães, também quero ouvi-la. Bom, ele não respondeu, então, a respeito do Lulinha. É interessante a gente recordar também que lá no início, quando o nome do Lulinha surgiu envolvido nessa relação com o careca do INSS, o presidente Lula havia dito que, se fosse preciso, ele cortaria na própria carne. Às vésperas da eleição, a gente já está vendo que o posicionamento é outro, o presidente anda fugindo dos jornalistas. Ele disse a mesma bobagem, a mesma bravata numa entrevista muito recente. Aliás, ele disse que ele mesmo, naquele assunto de Curitiba, lá do Petrolão, ele disse que se fosse culpado, se devesse 1 centavo ao erário, ele iria ele mesmo de joelhos se entregar em Curitiba para ser preso. Palavras de Lula na época. Tem muita coisa para a gente comentar nesse evento de ontem, evento comemorativo ao Dia do Soldado, um evento do Ministério da Defesa. E eu fico pensando com que cara de pastéis, verdadeiros pastéis, cara de paisagem, devem ter ficado os nossos comandantes das nossas forças, das 3 armas, na medida em que Lula, esse sujeito covarde, fujão, que se recusa a dar satisfações ao público que o sustenta, na medida em que esse sujeito fugiu. E o ato de fugir, ele é o extremo oposto ao que se espera da conduta de um bom soldado. O bom soldado, ele não foge à guerra, ele não foge ao bom combate. Então nós temos aí comandantes de forças batendo continência para esse sujeito que não tem a menor moral, menor decoro, menor probidade para ocupar o lugar que ocupa, infelizmente. Em relação a Lula, quanto a Lula em si, existe no direito a figura da revelia, que é a ocasião em que o réu ali provocado numa ação, ele não responde à ação, ele dá o silêncio por resposta, ele não vem aos autos responder. E, mediante essa omissão, ele reconhece implicitamente a veracidade dos fatos imputados a ele pelo autor da ação. Mal comparando, essa atitude de fuga de Lula pode ser interpretada como julgamento à revelia. Ao fugir, ele permite, sim, que a opinião pública forme um juízo bastante adverso a respeito dele e, aliás, não tem como deixar de formar diante dos vazamentos, dos prints, das conversas de Roberta Lusinger, Lulinha, empresários que frequentavam ali o gabinete presidencial e podem ter se beneficiado com alguns contratos milionários lá junto ao governo federal. Marcola, seu chefe de gabinete. Aí a gente vê um determinado repórter perguntando: o senhor ficou decepcionado com Marcola? Como assim? Marcola era chefe de gabinete, figura de confiança, figura que marcava os horários na agenda de Lula. Então, como é que Lula vai conseguir fugir a todo esse escândalo, ao cerne do escândalo? Ele vai dizer por um acaso que Marcola não era seu chefe de gabinete? Ele vai por um acaso dizer que Roberta Lusinger não vibrou, não fez o L, não posou ali de garota propaganda, como foi mostrado pela mídia hoje, não posou de garota propaganda do casal presidencial, Lula e Janja? Ele vai dizer por um acaso que Lulinha não é seu próprio filho? Ele não tem como fugir, os fatos falam por si. Só mesmo um país extremamente alienado, um país onde a maioria das pessoas aceite castrar a própria consciência, que vai aceitar qualquer versão em sentido contrário. Parafraseando o grande Lacerda, quando se referia ao Vargas, Lula jamais poderia ter sido candidato, e tendo sido candidato, não poderia ter sido eleito, e tendo sido eleito, não poderia ter tomado
posse. E isso não é nenhuma forma de golpismo, isso é apenas uma reverência à nossa ordem constitucional. Mas o que dizer de uma ordem constitucional que foi quebrada pelos próprios togados que deveriam zelar pela sua integridade? É esse o Brasil. Brasil das inversões, o Brasil do cinismo, o Brasil dos fujões que não tem coragem e não tem como enfrentar a realidade dos fatos. Red Silver, as panelas mais vendidas do Brasil e não precisa de óleo. Preste atenção nas imagens, daqui a pouco eu volto com uma super promoção. As panelas Red Silver são a solução para o seu dia a dia, porque fazem todo tipo de comida de uma forma mais saudável e sem usar nenhum tipo de óleo. Revestida com material antiaderente, ultra resistente que não gruda, promove um deslizar dos alimentos e não solta resíduos. São sofisticadas, leves, fortes e possuem um design elegante. A combinação perfeita para a sua cozinha. Red Silver é zero gordura, zero óleo, muita tecnologia e vai em todos os tipos de fogões. E o menor preço do Brasil. Atenção, porque o kit completo, kit família, você vai levar por 12 parcelinhas de R$ 72,25. E não para por aí, hein? Você ainda ganha de presente este jogo de facas de aço inox, revestimento Red Silver e corte preciso. E nós vamos entregar na sua casa e hoje você não paga o frete. Então aproveite, corra. Você pode pedir através do QR Code que está aparecendo ou ainda mandar uma mensagem para o WhatsApp 11 97661 8704.